Você já se perguntou, será que é o momento de eu expandir ou ir para o meu local próprio de atendimento? Essa é uma questão muito comum que surge para profissionais que estão em uma rota de crescimento. E hoje eu vou te contar a história de uma cliente que está enfrentando justamente esse dilema. Ela é médica, pneumopediatra, e no consultório particular ela fatura R$ 30.000 por mês e atende em 2 lugares diferentes. Nenhum deles é dela. Um é uma sala que ela subloca, que tem horários limitados para ela atender e que a estrutura não é tão arrojada, ou seja, ela não consegue possibilitar uma experiência física tão distinta para os pacientes dela, que já pagam bem. E no outro local é super chique, é um cowork super bonito, mas lá a cultura da liderança é tóxica e tem muita rotatividade de funcionários. E ela está sentindo que ela precisa se movimentar. E aí vem a grande pergunta: ela deve investir no local próprio ou ela deve esperar mais alguns meses? Antes de falar mais do contexto dela, uma pergunta que vale a pena ser respondida é: de 1 a 10, o quanto que a estrutura atual está restringindo o teu potencial de crescimento? Isso encaixa muito para a situação dessa cliente, porque ela gera muita demanda para outros profissionais. No caso dela, ela gera muita demanda para a fisioterapia respiratória, que é indicada para muitos dos pacientes que ela atende, e uma taxa alta deles busca esses profissionais quando ela indica. Só que busca fora da clínica. E ela já conversou, já especulou outros profissionais e viu que tem pessoas que estão dispostas a trabalhar com ela e a fazer uma parceria estando dentro do contexto do consultório dela. Ou seja, ter um espaço próprio vai possibilitar com que ela tenha outras linhas de receita e outras possibilidades de atendimento que não somente o dela. E isso vai ser bastante interessante, tanto para ela, quanto para esse outro profissional que vai trabalhar junto com ela, quanto para os pacientes, porque os pacientes vão passar a ter mais soluções em um mesmo local. E fora isso, ela vê outras potencialidades de coisas complementares, serviços complementares ao dela, que os pacientes dela já buscam fora e ela pode puxar para dentro de casa. Então, no momento que ela tiver essa estrutura, ela abre novas linhas de receita e ela passa a ter mais controle da experiência do cliente como um todo. E a vida dela também vai ficar mais fácil do ponto de vista da dinâmica, de ela não estar se separando em 2 locais e não estar construindo o império dela no terreno de outra pessoa, mas sim no próprio espaço e na terra dela. Então a pergunta é, de 1 a 10, o quanto que a estrutura atual está restringindo o crescimento dela? Nessa situação, está restringindo bastante. Não sei na tua situação, mas essa é uma pergunta que vale a pena fazer. E uma vez que você se fizer essa pergunta, observa os números, olha para eles e vê o que os números te dizem. E o ponto decisivo foi quando a gente colocou tudo na ponta do lápis e planilhou, pensando em um cenário pessimista, um cenário conservador e um cenário otimista. E a gente fez a projeção desses diferentes futuros. E mesmo olhando o cenário conservador, ela conseguiria pagar o valor desse investimento nos primeiros 6 meses apenas com o lucro excedente. Além disso, é uma pessoa que tem as suas finanças da pessoa física bastante equilibradas, não tem dívidas e tem um budget de 150 mil para investir nessa reforma inicial. Então ela pode tomar esse passo com bastante segurança. E depois de olhar esses diferentes cenários, a resposta ficou muito óbvia, que esse é o momento para que ela faça essa expansão. E aqui tem uma lição que é fundamental, que é o custo da oportunidade. O custo da oportunidade é o que você deixa de ganhar simplesmente por não agir. E no caso dela, postergar significa deixar para depois esse faturamento que é o dobro do faturamento atual. Significa deixar para depois viver em um ambiente mais positivo, um ambiente do qual ela gosta de fazer parte. Significa deixar para depois a possibilidade de estar agregando mais para a jornada do cliente e aumentar o LTV, o Lifetime Value, ou seja, o valor que cada cliente pode trazer para o negócio. Ela estaria postergando tudo isso. Só que a cada momento que a gente posterga, esperando um momento melhor, a gente vai simplesmente deixando para lá. E aquilo lá vai ficando latente, até que chega um momento onde não dói mais estar na situação que a gente está, porque a gente já aceitou. E aí o custo de não agir é muito alto. E tem aquele velho ditado que o melhor dia para construir uma árvore, ele era ontem, o segundo melhor é hoje.
E o terceiro melhor pode ser que ele não exista. Mas e aí, será que com isso eu estou falando que todo mundo deveria expandir, que esse é o próximo passo para qualquer um? Obviamente não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que a gente deve avaliar caso a caso e observar o que a gente está deixando na mesa. Entender o que a gente quer, entender o quanto que a estrutura atual da nossa vida e das coisas pode estar limitando o nosso crescimento. E aí a gente tem que pensar em custo de oportunidade. E custo de oportunidade ele aplica para tudo, não é somente para esse contexto. Talvez você possa começar a enxergar o teu consultório como uma verdadeira empresa e não ter conhecimento empresarial e ter essa miopia empresarial pode estar te custando muito caro. Você pode estar pagando caro simplesmente por ser ignorante quanto a muitos conceitos de negócio que poderiam te levar para um próximo passo. Então sempre tenha em mente o custo da oportunidade, porque não é somente sobre o quanto algo paga, mas também o quanto você deixa de construir outras coisas que podem ser ainda melhores por se prender a um contexto que parece seguro, mas quando a gente põe na ponta do lápis não é nem racional. Então me conta aí o que vocês acharam dessa história dessa cliente. Quero saber se vocês já passaram por alguma coisa parecida, alguma situação na qual vocês tiveram que tomar alguma decisão e tiveram grandes ganhos com essa decisão, por mais que desse aquele medo inicial. Por favor, compartilhem aqui embaixo as histórias de vocês, a visão que vocês têm dessa história e falem aqui se vocês gostam desse formato mais longo de conteúdo, porque aí a gente vai estar trazendo mais desse tipo de vídeo, inclusive comentem aqui temas para próximos vídeos mais longos que vocês gostariam de ver, porque para a gente vai ser um maior prazer estar produzindo conteúdo nesse formato. Um abração, exponencialistas, e até a próxima.